8 horas e 22 minutos, nós vamos conversar ao vivo na Rádio Bandeirantes nesta manhã com o deputado Reginaldo Lopes, coordenador da reforma tributária na Câmara Federal, um grupo que vai discutir a proposta que é tida como a prioritária pelo governo para esse primeiro semestre. Pelo menos temos ouvido isso das principais vozes do governo federal. Deputado, prazer falar com o senhor nessa manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Por onde começamos, né? As reformas que estão tramitando já na Câmara serão aproveitadas de alguma forma? Qual é o início aí desse trabalho que o senhor vai coordenar? Muito bom dia. Bom dia. Da Rádio Bandeirantes. Nós vamos aproveitar todas as iniciativas. A questão não é em si o conteúdo. O grande desafio desse colegiado é construir de fato as convergências entre vários atores que são impactados diretamente com a reforma. Por exemplo, setores econômicos, setores produtivos, os governadores que tem hoje o ICMS sobre a sua coordenação política, né? E também os prefeitos. Então, o grande desafio é conseguir um modelo capaz de dar essa unidade política e maioria no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado, para que a gente possa, então, votar esta reforma que é tão estruturante para modernizar o sistema tributário brasileiro. A modernização, através da simplificação, vai garantir o Brasil mais transparência na cobrança do tributo sobre o consumo, vai generar, né, o consumo no Brasil, que é fundamental para a economia crescer, vai diminuir a judicialização, a burocracia, né? Vai permitir isentar a exportação, os investimentos, ou seja, ao mesmo tempo, é possível, garantir também um grau de progressividade, além da diminuição da carga tributária nos impostos sobre consumo, é possível também diferenciar, né, devolver os tributos pagos pelos mais pobres em alguns itens, em alguns produtos. Bom dia, Cláudio Alberto. Olha, Cláudio, o princípio é da neutralidade, não é ter aumento de carga tributária. A simplificação, ela vai dar muita transparência para o pagador de impostos. Hoje, o imposto sobre o consumo dá a falsa impressão que um cidadão não está sendo tributado. Mas hoje, somar todos os impostos indiretos que incidem sobre o consumo, o Brasil tem uma carga tributária de mais de 50%. Isso é inaceitável. A média de taxação sobre consumo dos países mais ricos, dos 34 países mais ricos da OCDE, é em torno de 20% no máximo, 17% a 20%.
Então, é evidente que nesses outros países da OCDE, chega também a ter uma média de tributação, de alíquota de imposto sobre renda, que é o segundo momento da nossa reforma tributária, porque ela será dividida na primeira etapa dos impostos indiretos, né, consumo, e depois uma segunda etapa, os impostos diretos sobre renda e patrimônio. Lá eles tributam também 40%, por exemplo, a maior alíquota do imposto de renda. Trabalha-se por uma alíquota aí de 20%, mas sem acumulatividade. Portanto, eu acredito que nós vamos sim a carga tributária e vamos manter o nível da arrecadação, a questão da neutralidade, a partir do enfrentamento à sonegação. Inclusive, a ministra Simone Tebet participou desse evento, um evento da Anshan, que reúne boa parte do empresariado do Brasil. E tem aqui um dado interessante que eu queria que o senhor comentasse. É uma pesquisa que foi feita entre os executivos das maiores empresas do Brasil, e aí são dois números muito diferentes. 68% consideram que a principal medida que deveria ser priorizada pelo governo Lula é a reforma tributária, mas apenas 7% vem alguma chance de que a reforma caminhe no Congresso Nacional em 2023. 68% querem, 7% acham que isso vai para frente. Como é que o senhor lê isso aqui? Olha, de fato, é que eu falei no início aqui da nossa entrevista. O grande desafio é construir a grande convergência nesse colegiado, dialogar com todos os setores para construir esta maioria política para o plenário da Câmara e no Senado. De fato, todos desejam um novo sistema tributário, mas não acreditam que, de fato, tem condições políticas de ser votada por causa dos interesses, seja os interesses dos governadores, dos prefeitos, seja o interesse também da própria. O que eu percebo, que ao contrário dos outros anos, de quase 3 décadas, nesse momento, tem um amadurecimento do país. Primeiro, o governo federal tem colocado como prioridade, isso é muito positivo, ou seja, é prioridade do governo do presidente Lula, da sua equipe econômica, né, do presidente do Banco Central, dos ministros. Também é prioridade, em tese, da sociedade brasileira, porque a sociedade, os consumidores que pagam sua maior carga tributária para os entes federados, querem a reforma, 68%, e também há aí uma disposição da oposição e do governo de debater e ter ali participação, de compreender que esta reforma tributária não é necessariamente uma posição do atual governo contra a posição da oposição, ou seja, é como se fosse um pacto para modernizar e deixar o país um legado mais estruturante do ponto de vista, a gente chama na economia, de dar mais estabilidade, ou seja, de garantir uma maior estabilidade do ponto de vista dos contratos, do ponto de vista da segurança jurídica tributária para todos e todas no Brasil. Deputado, a gente tem vários projetos aí de reforma tributária que estão tramitando, alguns deles já foram aglutinados, né? Haverá a junção de impostos, né, nesse caminho de simplificação? Alguns impostos serão aglutinados? O senhor já tem algum rascunho do que pretende discutir aí, do que pode sair nessa primeira rodada de conversas? Olha, a PEC 45, ela unifica 5 impostos, né, 3 federais, 1 estadual e 1 municipal, né? Então, ela ali unifica e cria o imposto ao valor agregado, cria o imposto sobre bens e serviços. A PEC 110, ela unifica 9 tributos, ela unifica outros impostos federais e cria o IVA mais o imposto dual, né? O IVA, uma espécie de subalíquotas, né? O IVA nacional, o IVA estadual e o IVA municipal, vamos dizer assim. O único imposto, mas com subalíquotas. Então, aquilo que for de maior convergência, que a gente conseguir construir com os governadores, prefeitos, todos os setores, é que deverá ir para o plenário.
eu acho que tem mais hoje simpatia pelo IVA e pelo IVA dual. Pela proposta, deputado, então, o IVA seria um imposto que em Portugal, na Europa, se chama imposto de valor agregado, né? Mas lá é um imposto único, só tem esse imposto, né? E aí fica muito mais fácil para quem paga e também para quem cobra. O IVA aqui vai ser apenas o agrupamento de alguns impostos, né? Como é que vai funcionar na prática? Isso não vai provocar mais confusão? O IVA elimina todos os outros impostos, é como é praticado na Europa. É um imposto ao valor agregado. Né? Em todos os países você tem o IVA e depois também tributa renda e patrimônio. Então, ao unificar, você simplifica muito e tem mais condições de enfrentar a judicialização, ou seja, vai diminuir a judicialização e eu acho que também vai diminuir a sonegação. Portanto, eu acredito que a partir desse instrumento, dessa unificação, é possível sim ter uma carga tributária menor. Né? Hoje, se somar todos esses impostos, passa de 50,3% ou 50%, um pouco a mais, dos impostos indiretos. Ao propor o IVA, ele incide no produto final, a ideia inicial é uma alíquota em torno de 25%. Tudo isso ainda nós vamos debater, mas todo o acúmulo até agora é a possibilidade de fazer aí uma alíquota de 25%, mas permitindo, talvez, ter algumas alíquotas diferenciadas para alguns setores, né? Talvez educação, mas ainda, ou saúde, ou até mesmo permitir que os mais pobres possam receber esse dinheiro pago na tributação do IVA de volta. Deputado Reginaldo Lopes, existe uma questão que tem sido colocada com insistência pelos governadores, que foi a mudança nas regras da cobrança do ICMS sobre combustíveis e sobre energia. E tudo indica que há a possibilidade de que essa regra mude agora, já que os governadores reclamam que perderam receita com a alteração que foi feita no fim do ano passado e que teve no final dos combustíveis e, consequentemente, sobre a inflação. Esse movimento não é um movimento que vai no sentido contrário de uma reforma tributária? Olha, se de fato for aprovada a reforma e criar o IVA, né, isso está superado. A questão é que o IVA tem um prazo para entrar em vigência, né? Então, o que os governadores estão reivindicando é uma nova alíquota de ICMS, porque eles acreditam que, de fato, a redução, como ela se deu, prejudica o equilíbrio fiscal nos estados. Mas eu sou defensor da criação do IVA, mas também entendo que era necessário tratar esses produtos como produtos essenciais, né? Nós estamos falando de energia, telecomunicações, combustíveis, transporte coletivo urbano. Então, de fato, tinha uma taxa de ICMS muito exagerada. Portanto, a Câmara, o Senado, acertaram quando reduziu para a taxa padrão. Agora, precisa buscar esse ponto de equilíbrio, né? Ou então, implementar um novo IVA mais rápido possível, porque tem uma questão que a gente não debateu aqui. O IVA não é cobrado na origem, ele é cobrado no destino. Então, também, ele permite aí uma democratização da devolução desses recursos ao seu povo, né? Onde o cidadão ele mora e ele ali consome aquele produto. Deputado, vamos falar de prazo aí, que é o importante para a gente ver se essa reforma vai andar ou não, hein? Como é que tá o cronograma? Como é que está a programação? O senhor estabeleceu alguma meta aí para ultrapassar essa primeira etapa de conversas antes de comissão e depois plenário, Câmara e Senado? Então, Beto, nós estamos esperando oficializar, né, ou seja, instalar o GT, o grupo de trabalho, e aí sim nós vamos apresentar. Já fiz uma reunião com o Bernardo Api, hoje eu tenho uma reunião com o Baleia Rossi, que é o autor da PEC 45, também marquei uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tive várias reuniões com o presidente Arthur Lira, eu mais o relator
o deputado Agnaldo Ribeiro, estamos conversando e vamos sim apresentar para o GT, para o Grupo de Trabalho, mas para toda a sociedade brasileira, um roteiro, um plano de trabalho em torno aí de 80 dias a, no máximo, 90 dias para a proposta chegar no plenário. Deputado Reginaldo Lopes, o Cláudio Humberto tem mais uma pergunta para o senhor antes da gente encerrar. Vai, Cláudio. A gente está vendo, o senhor está se movimentando, está muito interessado em viabilizar essa reforma. O senhor percebe, como é que eu diria, boa vontade dos líderes de uma maneira geral, independentemente de tendência política e ideológica? Há digamos assim, uma ação concertada entre os líderes? Como é que está o clima para isso? Porque, sabe, sinceramente, a gente não percebe assim muito entusiasmo nas lideranças políticas do Congresso em relação à reforma tributária, pelas razões que a gente já discutiu aqui, né? Ninguém quer perder, mas a questão do IVA, por exemplo, é empolgante, mesmo para quem não entende do assunto, né? Como é que o senhor está otimista em relação a isso? Então, Cláudio Humberto, teremos que fazer um pacto pelo país, um pacto pelo futuro. Eu acredito que, como tem um prazo para entrar em vigência, eu acho que todos que eu falo, governadores, prefeitos, a União, eu acho que tem que apostar nessa modernização. Eu acho que se a gente criar um fundo de compensação, um fundo nacional, né, de desenvolvimento regional, eu acho que é possível, sim, garantir a dia para que todos que estão hoje no exercício dos seus cargos, seja prefeitos, governadores e o próprio presidente da República, tenha condição de fazer esse projeto a favor do Brasil. Não tem outro caminho, né? O nosso sistema ele é o pior do mundo. Nós vamos modernizar. Então, nós temos que avançar nessa perspectiva, sim, de construir essa unidade política. A simpatia do Colégio de Líderes é aquele sentimento que chegou a hora. Não dá mais para continuar com o atual sistema tributário brasileiro. Então, tem sim no Colégio de Líderes aquele desejo, aquela vontade de deixar esse legado, essa legislatura, né, deixar um legado para o Brasil. Acredito também que nós temos que convencer os governadores, convencer também os prefeitos, e aí sim o governo federal do presidente Lula priorizando como deixar um legado para as próximas gerações. Deputado Reginaldo Lopes, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Voltaremos a conversar certamente aí nas próximas semanas, nos próximos meses, sobre esse assunto da reforma tributária, que é fundamental para o país nesse momento. Deputado, um abraço aí, bom trabalho, viu? Obrigado, Beto. Obrigado, Thaís. Cláudio Humberto, sempre à disposição. Por que será que o deputado me chamou de Beto, hein, Cláudio Humberto? Tem o cara de Roberto, o que você acha, hein? Não. Confundiu, né? Não, isso confundiu. Tá certo. 8h40.